E pensar que uma treta na Marvel gerou uma das maiores criações e conceitos da DC Comics, a sua maior rival. E esse material aqui tem tudo a ver com isso. Inclusive, se você se interessar por essa edição aqui, você pode ativar o meu cupom, o Super13. É só clicar no link que tá aqui no comentário fixado, que você vai para uma conversa direta com a Panini XP no WhatsApp e você vai ativar o meu cupom imediatamente, ganhando assim 13% de desconto, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Panini XP. Eu sou Apollo Hunter e caso você não conheça, a Panini XP é um espaço geek que fica localizado em Campinas. Além, é claro, de você encontrar todos os produtos da Panini lá, a Panini XP é um local focado em eventos. Então, semanalmente acontecem atividades super bacanas lá, como troca de figurinhas, competições, concurso cosplay, entre várias outras coisas. E uma vez por mês acontecem grandes eventos, como por exemplo, o último que rolou, que foi o Peter Parker Day. Nesse dia, o Whirley Contaifer, o dublador oficial do Homem-Aranha do UCM, foi até o Espaço Geek localizado em Campinas e participou de um dia exclusivo para algumas pessoas, públicos, clientes da Panini XP, que adquiriram o seu ingresso e conseguiram fazer parte desse evento maravilhoso. Se você ainda não conhece a Panini XP, o endereço tá aqui na descrição, beleza? Não perde mais tempo. E o vídeo de hoje é sobre esta belezinha aqui, que eu gosto de dizer que é o tesouro da DC Comics. Porque, cara, aqui tem uma parte muito importante da história da DC Comics, tá? Esse vídeo aqui é sobre resenha, né? Então eu li o quadrinho inteiro de cabo a rabo, vi todas as coisas, todos os detalhes, todas as curiosidades, tudo o que compõe essa HQ em específico e eu vou passar aqui pra vocês. Desde o visual, a história, a importância, o acabamento, tudo pra você que é um grande colecionador de quadrinhos. Será que vale a pena investir o seu rico dinheirinho nesse material aqui? Vamos lá, antes de tudo, vocês precisam entender o conceito de O Quarto Mundo por Jack Kirby. Eu comecei o vídeo falando que uma treta na Marvel gerou uma das maiores criações da DC, né? E foi justamente isso. Jack Kirby, esse cara que tá desenhadinho aqui no meio, ó, ele foi muito importante para a Marvel, né? Ele, junto com o Stan Lee, criaram diversos personagens e histórias maravilhosas. Dentre os personagens criados por ele estão Capitão América, Surfista Prateado, o Thor da Marvel e muitas outras coisas de muito valor. Se eu fosse ficar falando aqui, eu ia passar o vídeo inteiro contando sobre todos esses personagens. Mas o que aconteceu foi o seguinte: com o passar do tempo, o Stan Lee começou a ter um destaque muito grande dentro da Marvel, porque era ele que aparecia nas entrevistas, ele que ia nos programas, então a imagem de Stan Lee estava sendo muito bem trabalhada, enquanto Jack Kirby não estava devendo o seu devido reconhecimento, né, segundo ele. E uma coisa piorou tudo, tá? Que foi a venda da Marvel para uma grande empresa. Quando essa nova empresa adquiriu os direitos e começou a tomar conta dos negócios, o Jack Kirby ele perdeu ainda mais força dentro da empresa. Ele realmente acabou sendo escanteado dentro da Marvel, cara. Isso é uma judiação, né? Porque, pô, um cara que é um gênio, que criou diversas coisas, não estava tendo o seu devido reconhecimento. E é claro que isso feriu ele, né? Pô, o cara, ele sabe o valor do trabalho dele e ele não estava sendo recompensado por isso, não estava sendo pago o suficiente, não estava tendo devido reconhecimento e por isso ele acabou tretando com a Marvel. Ele não gostou de tudo aquilo ali e acabou indo para a maior concorrente, que é a DC Comics. Então, cara, imagina, um dos maiores quadrinistas da Marvel acabou indo para a concorrente e lá ele teve a liberdade que ele queria, a liberdade criativa e com um devido reconhecimento ali. Jack Kirby então teve a oportunidade de pegar alguns títulos para escrever, né? Mas ele preferiu ir pelas beiradas. Já pensou? Ele poderia ter escrito, sei lá, o Batman, o Flash, o Lanterna Verde, grandes personagens. Mas o que ele fez? Ele quis criar uma coisa nova e acabou pegando o título do Jimmy Olsen. Sim, o fotógrafo amigo do Clark Kent que trabalha no Planeta Diário. Na época ele tinha um título lá que era Superman's pal Jimmy Olsen, que é o amigo do Superman. E nesse título ele acabou criando um conceito muito novo. Além disso, ele tomou conta e frente de outros projetos também, e ao mesmo tempo, Jack Kirby estava desenhando, roteirizando e editando 4 títulos. Entre eles, o Jimmy Olsen, que eu acabei de falar, Novos Deuses, que é um conceito totalmente criado por ele, Senhor Milagre, um personagem formidável que vendeu muito na época, e também Forever People, né, que é o povo da eternidade. Nisso, né, durante essas edições, o Jack Kirby criou uma coisa que não acontecia naquela época, que era essas 4 revistas, né, esses 4 títulos, eles conversavam diretamente entre si. Então era uma história maior que, juntando todos eles, você acabava acompanhando
acompanhando de uma melhor forma, com maiores detalhes. E no começo acabou vendendo muito bem, né? Até porque tem todo aquele marketing, pô, o maior desenhista da Marvel veio aqui trabalhar pra DC, então tem aquela coisa assim, né, da concorrência e tudo mais, e acabou vendendo muito bem. Essa edição maravilhosa lançada pela Panini atualmente, tá? É lançamento novíssimo, fresquinho, compila essa fase do Jack Kirby na DC. Então aqui esses 4 títulos que eu acabei de falar pra vocês, eles estão presentes, inclusive as primeiras edições. Aqui a gente vê a primeira aparição de Darkseid, a gente vê a primeira aparição do Senhor Milagre, do Orion, a gente vê todo o nascimento desse conceito de novos deuses, de Apocalipse, de nova Gênese. Cara, é muito legal, eu tô falando aqui, eu fico empolgado, porque isso aqui, mais uma vez dizendo, é um tesouro da DC Comics. Você que é colecionador de verdade, precisa ter isso aqui pelo fato histórico que ele representa e também porque essa edição tá maravilhosa. Você não vai encontrar algo tão incrível assim. Vamos lá então, começando pela estrutura. A parte de fora a gente vê que tem uma luva, e essa luva, ela não é maleável, tá? Ela é dura, então ela tem um acabamento incrível. E o melhor, se liga nesses detalhes. Ela imita uma caixa materna, que também é um conceito que surgiu aqui nessas histórias. A cor branca deixa tudo muito luxuoso, né? Com os detalhes em prata e com os desenhos de Darkseid, um dos maiores vilões da DC Comics, que foi criado por Jack Kirby. Esse cara que também aparece aqui atrás. Vocês podem ver que todos os detalhes dessa luva são lindos. E temos aqui na lateral também algumas coisas escritas que são Jack Kirby, Quarto Mundo, edição absoluta. E aí quando a gente tira o quadrinho da luva, ele fica dessa forma aqui, que esse azul com esse branco também ficou lindo demais. O azul remete muito a DC, né? Então faz sentido. Essas cores, todos esses desenhos, essa arte que a gente tem desenhada atrás. Dá pra ver que existem alguns desenhos ali em cinza, né? Então a gente pode ver o Senhor Milagre, o Grande Urso, que é do Forever People. Sério, só de você pegar uns minutos pra ficar reparando na arte dessa capa, tanto aqui quanto atrás, cara, você fica maravilhado porque é algo lindo, é algo bonito mesmo. O acabamento nem se fala, né? Capa dura, é invernizado, tem grandes detalhes que ficam lindos na sua prateleira. Por exemplo, a lombadinha aqui. Olha esse Kirby bem grandão escrito, que bonito, cara. E assim como na luva, né, a gente tem também aqui o Darkseid redondinho ali na frente e atrás o Jack Kirby, nosso querido e grandiosíssimo gênio, conhecido como O Rei. Inclusive a gente vê isso, né, esse título que ele recebeu de O Rei. Quando a gente abre essa edição e a gente vai folheando, a gente vai reparando que tem muitos detalhes, muitas informações aqui. A gente tem um prefácio escrito por Tom King, um grande quadrinista também, e uma introdução escrita por Grant Morrison. E aqui o Grant Morrison ele conta um pouco mais sobre a sua experiência, sobre como era a sua visão perante a Jack Kirby. E aqui ele menciona o título que Jack Kirby acabou recebendo, né, de O Rei. Ele até compara, assim como Elvis Presley era o rei do rock, Jack Kirby é o rei dos quadrinhos. E faz total sentido esse título, cara. Se você pega pra entender melhor a história dele, melhor todas as suas criações, em tudo que ele trabalhou, pô, o Rei é o título que no mínimo ele merece, sabe? Tanto que até na própria Marvel e na própria DC, ele já foi representado ali em histórias como Deus. Tem uma HQ do Quarteto Fantástico muito incrível, onde o quarteto acaba se encontrando com o Criador, e ali o Criador tem a fisionomia idêntica de Jack Kirby, inclusive ele aparece ali desenhando, muito legal mesmo. E na DC ele também já apareceu como a fisionomia da entidade A Fonte, né, que inclusive aparece aqui nesse quadrinho a criação, a origem desse A Fonte, né, e você entende um pouco mais sobre esse poder maravilhoso. Mas beleza, continuando aqui, né, a nossa review, a nossa resenha, o nosso destrinchamento de toda essa edição, a gente começa com uma história do Superman Spawn Jimmy Olsen. O comecinho da história, tá? Sem dar muito spoiler, o que acontece? O Jimmy Olsen, ele é contratado para irem até um lugar chamado Área Selvagem. Com isso, ele encontra uma equipe ali de seres meio heróicos chamados de Legião Jovem, e eles vão juntos nessa missão. Só que o Superman, que é amigo do Jimmy Olsen, começa a perceber que tem algo errado aí nessa missão, então ele começa a investigar, ele vai atrás pra ajudar também. E Clark Kent tinha razão, porque por trás dessa investigação, reportagem que ele iria fazer, existiam o plano maléfico de Morgan
Ed, o novo chefe ali do Planeta Diário, perdão. E a gente vê todo esse desenvolvimento dessa missão do Jimmy Olsen, e a gente descobre que na Área Selvagem existem como se fossem tribos de pessoas ali que são diferentes, não são exatamente pessoas comuns. E além disso, a Área Selvagem ela é como se fosse dividida por categorias, né? Então, quanto mais fundo você vai, mais você vai descobrindo coisas ali que são meio medonhas. E aí, quando você vai lendo, cara, você começa a identificar toda essa grandiosidade do Jack Kirby, porque ele começou a usar elementos aqui de ficção científica, tá? Então existem coisas de outros mundos, né, de outros planetas, existem coisas sobre genética, sobre DNA, e isso é muito legal de ir acompanhando, porque você fica curioso, você quer entender mais sobre isso. Então a gente acaba acompanhando coisas até de clones. E isso é bizarro em algumas certas partes, tá? Eu confesso pra vocês que lendo, a gente estranha um pouco. Até porque é um quadrinho publicado lá nos anos 70. Então, é algo que não tá muito na nossa linguagem atual. Inclusive, isso foi até um problema lá pra época também. Por quê? Jack Kirby, ele é conhecido, pelo menos na fase da DC, por escrever histórias que não acompanhava direito a linguagem das pessoas daquela época. Era algo muito mais avançado. Então, por isso, com o tempo, inclusive, infelizmente, as publicações do Quarto Mundo de Jack Kirby acabou perdendo audiência, né? E acabou sendo cancelado no final das contas. Olha que tristeza, né? Porque era algo muito grandioso, com muitas coisas pra você acompanhar, com linguagens diferentes. Como eu falei, pô, envolve genética, envolve coisas de outro mundo, alienígenas. E as pessoas meio que queriam algo mais do jeito que elas estavam acostumadas, né? Pô, super-herói, vai lá, bate no vilão e volta, acabou, e é isso, resolve. E ele tava indo pra um outro caminho, que no começo deu muito certo, vendeu muito bem, só que acabou perdendo força. E lembra que eu falei que outros títulos iam sendo trabalhados simultaneamente, e essas histórias, elas se conectavam em um certo ponto, e aí tudo começava a fazer sentido? Enfim, tudo isso tá compilado aqui nessa edição. Eu ia falar ediçãozinha, mas olha a grossura disso aqui nessa edição maravilhosa. E depois que a gente tem alguma introdução ali nas histórias do Jimmy Olsen, a gente começa a acompanhar outras edições também. E aqui a gente é apresentado a Forever People, né? O Povo da Eternidade, que é um grupo muito bacana de seres, super seres na verdade, que vieram de um outro planeta, digamos assim. Eu tô tentando falar sem dar muito spoiler, tá? Porque eu quero que vocês leiam essas histórias, porque elas são muito legais. Mas, resumindo, eles vieram de um lugar chamado Super Cidade. E essa super cidade, ela fica localizada em um lugar muito interessante, tá? E que vai fazer muito sentido pra você. E como que a gente é apresentado aqui ao Povo da Eternidade? Uma das integrantes foi sequestrada por Darkseid, a grande ameaça aqui dessa história, né? Tudo é planejado, tudo tá sendo orquestrado pelo grandiosíssimo Darkseid. E aí os outros integrantes do Povo da Eternidade, eles querem resgatar a mulher. Eles acabam conseguindo ali, tá? Isso é um pequeno spoiler, mas acaba sendo resolvido muito rápido, porque o Darkseid, ele percebe que ela não é tão útil quanto ele esperava, então ele acaba deixando ela de lado e eles conseguem resgatá-la. Nisso, o Superman faz parte dessa história também e ele acaba sabendo mais sobre o Darkseid. Eles falam, opa, tem alguma grande ameaça querendo estragar a Terra, né? Tentando ameaçar a Terra aí. E aí você começa a perceber que o Superman sabe demais de algumas coisas. Coisa que no começo não parecia tanto, mas conforme vai passando você vai entendendo que ele sabe bastante coisa. Inclusive isso é um ponto muito interessante, tá? Que a gente vai lendo e logo no começo a gente começa a se questionar de algumas coisas. Porque algumas coisas acontecem e a gente fica tipo, pô, não faz muito sentido até o Superman saber dessas coisas e apoiar essas coisas acontecendo. Como, por exemplo, alguns experimentos ali que acontecem, tá? Sem muito spoiler aqui. Eu fiquei de cara, eu fiquei tipo assim, pô, como que o Superman apoia isso? É algo super antiético, tá? Super antiético. Imagina você ir fazer um exame de sangue e depois você descobrir que você foi clonado. É mais ou menos nesse sentido. E aí, beleza. A gente tem também as edições aqui dos Novos Deuses. E isso é muito legal. Somos apresentados a Orion, um personagem muito legal que eu gosto bastante. E foi muito massa estar acompanhando aqui de perto toda a origem, suas primeiras aparições, como que funcionava tudo. Então é explicado ali sobre os Novos Deuses, né? É dito que um holocausto destruiu os velhos deuses, né? Os antigos deuses e aonde eles habitavam. E isso acabou gerando dois novos mundos, um repleto de luz, de felicidade, de bondade, que é a Nova Gênese, e o outro um lugar sombrio, repleto de lava, coisas escuras, que é Apokolips, liderada pelo grande tirano Darkseid. Então a gente vai acompanhando aventuras aqui de Orion, a gente vai descobrindo mais sobre os novos deuses, sobre como funciona todo esse conceito, quem são eles, de onde vieram, quais são suas habilidades, quais são os seus objetivos
exclusivos, e é muito legal ir acompanhando isso, porque são muitos poderes novos, são muitas habilidades novas que são utilizadas nesses enredos. E para não me estender tanto, vamos falar aqui já agora também sobre Senhor Milagre. Esse cara foi um enorme sucesso, tá? Vendeu muito na época, é um dos personagens assim que eu mais gosto também, envolvendo toda essa mitologia criada pelo Jack Kirby, e aqui nós temos a sua primeira aparição, como que surgiu o Senhor Milagre, como que ele era, porque antes era uma pessoa que assumia o manto do Senhor Milagre e logo na primeira edição ela acaba morrendo, vai de F, e aí outro ser assume. É um spoiler isso? Mas desculpa, gente, tem coisas aqui que eu não consigo falar porque eu fico empolgado, eu não consigo me segurar e acaba saindo. Então a gente acompanha também a saga do Senhor Milagre, todo esse envolvimento dele na invasão do Darkseid à Terra. Em questão de história, esse quadrinho ele é fenomenal, cara, abrange muita coisa e a gente vai aprendendo com o tempo, você vai lendo, você vai entendendo mais o que tá acontecendo ali, e você vai achando o Jack Kirby cada vez mais um gênio, como aconteceu comigo, tá ligado? Quanto mais você lê, mais você entende o porquê do título dele de O Rei. Então, resumindo é isso, tá? Não vou dar muitos spoilers, porque isso aqui merece pra sua estante, tá? Se você é um grande colecionador, isso aqui faz todo o sentido pra você. Tanto do fato histórico dele, quanto a beleza dessa edição, todo o trabalho que foi envolvido nela aqui. Inclusive, se você se interessou por esse material aqui, é só clicar no link que tá na descrição, que vai abrir uma conversa direta no WhatsApp com a Panini XP e você vai ativar o meu cupom para você ter 13% de desconto. Só que tem mais, gente, porque depois que você termina de ler a história, tem tipo uma enciclopédia de diversos, na verdade todos os personagens principais que apareceram até agora e que são novos, que normalmente as pessoas não conhecem muito, né? Pelo menos não um grande público. Então se liga aí, a gente tem uma página dedicada a cada personagem, tem páginas que falam sobre as raças que ali estão presentes. Então tem o alter ego, tem a ocupação, a história, poderes, as armas utilizadas, enfim, tudo sobre o personagem. Isso é incrível para você que quer conhecer mais, quer aprender mais sobre cada um deles. A gente vê também as páginas de rascunho do Jack Kirby e isso é lindo demais. Você vê como que foram os desenhos criados por ele mesmo, sabe? Com os traços do lápis. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aqui pra mim nos comentários o que você acha do Quarto Mundo, se você vai adquirir essa edição, porque, ó, realmente vale muito a pena, tá? Eu garanto. Você não vai se arrepender.